A Renner me mandou um e-mail, já que eu assinei para receber a newsletter deles, e hoje eu vou indicar peças sugeridas então para essa coleção de Natal, de acordo com cada tipo de corpo, que é exatamente esse o meu trabalho. E você já sabe o que você vai vestir na sua ceia de Natal para ficar com a família na sala? Eu acho que é importante a gente celebrar e se vestir ainda assim. Essa seleção, em específico, ela é toda em vermelho, e vermelho é minha cor favorita, mas eu acho que ainda assim é extremamente versátil, é uma coisa que você vai conseguir usar depois no restante do seu ano. E o incentivo aqui não é necessariamente para você comprar se você já tem alguma coisa no seu guarda-roupa. Mas, se esse é o seu desejo, se é o que você quer, que aqui levamos em consideração o seu desejo também, isso já é uma razão forte o suficiente para você adquirir uma peça, ou se você realmente precisa de uma peça nova, esse vídeo pode te ajudar a fazer escolhas mais conscientes, ainda assim, para você comprar alguma coisa que você goste, que você entenda o caimento, que vai ficar melhor para o seu corpo, assim, compras melhores, mais conscientes. E também a gente aqui tá na época, altura de Black Friday, vamos a tempo do 13º, então essa é a hora. Então vamos lá as peças. Eu queria começar primeiro com as nossas mulheres grandes. Sim, as plus size. São as 3 primeiras indicações. Se você não é plus size, por favor, continue, as restantes indicações também são para você. Embora a tabela de medidas em alguns tamanhos chegue no M, que, assim, pode servir a grande parte da minha audiência aqui. Esse primeiro vestido vai servir muito bem às dramáticas suaves. São mulheres que têm bastante alongamento. É um vestido, toda vez que eu estiver olhando aqui, porque eu tô acompanhando as peças junto com vocês. É um tecido acetinado, um caimento que modela o corpo, segue ali o caimento. Mulheres novamente altas ou que têm bastante alongamento. E ainda tem essa marcação ali na cintura e o decote com um leve arredondamento vai funcionar muito bem. Agora um adendo aqui para Renner. Renner, verão, Natal, Brasil, poliéster. Precisamos de tecidos mais respiráveis, não é mesmo? Senão a gente vai passar calor. Mas fica aqui essa primeira indicação. Esse segundo vestido vai funcionar muito bem para as naturais puras. Ele tem um decote aberto, tem uma ligeira marcação na cintura, muito suave, muito delicada, com caimento relaxado. O tecido, ele tem uma textura, imita ali como se fosse um linho, e é tudo que uma natural precisa. Um comprimento mais longo, então vai preservar também aqui o alongamento. Aqui não precisa mexer em nada. Você pode só complementar com acessórios, não bote cinto. E vai ficar perfeito. Uma natural precisa de muito pouco para ficar muito bem vestida. Vai funcionar de forma excelente. Muito lindo. Essa seria a minha recomendação de olho fechado. Minha primeira opção seria essa. Inclusive, o próprio site diz aqui que ele é levemente aberto. Esse levemente aberto é onde está o detalhe daquilo que vai funcionar para uma natural. Se você for para muito rodado, cria ali uma curva na cintura que não existe nesse corpo. Mas essa forma ligeiramente ampla é o caimento perfeito quando a gente busca vestidos nesse comprimento. Essa opção agora vai funcionar muito bem para as naturais extravagantes, que são as mulheres também da família das naturais, caimento relaxado, sem ser muito amplo, só que as naturais extravagantes têm muita altura, um alongamento ainda maior. Esse vai funcionar muito bem. Eu não gosto muito dessa manga, porque ela, com esse ondulado, que seria aqui para fazer um franzido. Esse franzido aqui no ombro pode virar um babado. E babado é algo que não funciona bem para as naturais extravagantes, que tende a formar uma linha muito curva, muito delicada. Mas como aqui a manga é maior, acho que está no limite daquilo que vai funcionar para uma natural extravagante. E também no caso, se você quer uma opção mais modesta, ou se você quer esconder, se te incomoda essa questão de mostrar os braços, vai funcionar muito bem. Mas preserva alongamento, colo aberto, esse babado embaixo, esse franzido embaixo, recorte, tá numa altura boa, vai funcionar muito bem. Agora, o que derrubou
essa composição aqui da nossa modelo lindíssima, eu imagino que vocês devam estar vendo aí também, foi essa escolha de cinto. Esse cinto é terrível para uma natural extravagante. Assim, ele tá realmente tudo errado aqui nessa composição. Ele tá mal posicionado, ele não tá no que representa a cintura real do corpo dessa mulher, que é mais alto, mas ele é muito fino. Para uma mulher que tem muita largura, muita verticalidade, um cinto fininho assim não fica bom. Se quisessem fazer uma composição que funcionasse aqui, tinha que ser um cinto oversize, grande, se fosse um cinto de palha bem grandão e mais posicionado numa cintura império, talvez aqui fosse funcionar, desde que novamente não abrisse muito uma forma A, porque a forma que a natural extravagante tem que perseguir no corpo dela é o formato T. Então, é claro que aqui a modelo tá posando, mas esse vestido ele tende a cair bem reto, sem armar demais, se for fazer uma forma A, um triângulo. Então, tirando esse cinto, vai funcionar muito bem. E aqui, esse vestido, ele é de algodão. Então, parabéns, Renner. Aqui, tecidos respiráveis. A última reclamação aqui é: Renner, G2 é o limite do tamanho de vocês? Acho que dava pra ter aqui pelo menos mais uns dois tamanhos G acima. Eu fui olhar aqui as medidas e o tamanho do quadril é 150 no G2. Hum, acho que dá pra melhorar um pouco. A Shein tá chegando no G8, que significa aqui que pelo menos tem uns 15 centímetros a mais de tecido. Fica a dica, Renner. Melhore. Esse próximo vestido aqui, infelizmente, não está disponível no Plus, mas vai funcionar novamente para as meninas da nossa primeira indicação, que são as dramáticas suaves. Alongamento, vai descer moldando o corpo. Esse tecido, ele é ligeiramente, ele tá quase ali no muito suave para essa identidade corporal, mas das opções aqui, ele ainda vai manter um caimento que vai contornar o corpo, preserva o alongamento porque é um vestido bem alongado. Então eu ainda recomendaria. Ele está quase no limite de não funcionar, desse corpo interagir com esse tecido de uma forma que não fique muito harmônica, mas ainda assim, pelo forro, acho que está segurando bem ali, dando uma ligeira estrutura para esse vestido não ser tão molenga, eu acho que ele vai funcionar. Fica aqui essa minha indicação para as meninas, para as dramáticas suaves. Essa próxima peça vai funcionar muito bem para as clássicas suaves. É um colete que vai ter a estrutura da alfaiataria, que fica muito bem com essa mulher, que é de altura mediana, mas ainda tem ali uma estrutura óssea, principalmente na parte dos ombros, mas a suavidade ali com uma cintura mais marcada, mas um quadril ainda arredondado mais curto. Vai funcionar muito bem, porque tem essa marcaçãozinha na cintura e esse detalhe arredondado, que é tudo que a gente quer quando a gente está falando de uma clássica suave. Eu adorei esse colete, vai ficar muito lindo. E ele tem as costas bem abertas. Então, infelizmente, por ele não é um tecido mais respirável também, se eu não me engano, é um poliéster. Não, viscose. Esse tecido é muito bom. Temos aqui uma viscose um pouco mais respirável, porém o forro é de poliéster. Mas ele tem as costas abertas. Então, aqui mais uma opção que tem tudo aquilo que a gente precisa para uma clássica suave. E aqui um pouco mais fresco para ninguém passar tanto calor assim na noite de Natal. Para acompanhar essa opção, e assim já montar um outfit completo, eu sugeriria ser usado junto com esse short saia em sarja. Linda, uma clássica suave, precisa ali tomar cuidado com alguns comprimentos, mas eu acho que essa proposta, sendo um short, ela tá num curto que ainda vai funcionar, e com a marcação da cintura e a continuação do colete, e em específico a forma A, que por ser uma saia, vai dar essa forma, que é exatamente a forma, ao contrário da natural extravagante, que a clássica suave precisa é, repetir, que vai funcionar muito bem no corpo dela, vai funcionar muito, muito bem. Coletinho com short saia, e esse short saia sendo de sarja, algodão.
Agora, esse vestido aqui, se alguém puder, por favor, me mande esse vestido. Eu quero muito esse vestido. Eu acredito que a própria modelo é uma natural pura. Pela altura que eles colocam aqui na descrição, ela tem 1,70, que é mais ou menos a mesma altura que eu. Um busto ali, acho que vai ficar, enfim, perfeito nas naturais. Então, quem tiver identidade natural pode apostar nesse vestido. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é perfeito. Ele tem a textura, principalmente aqui no busto, uma textura rica, natural, que parece uma concha. Ele tem ali o recorte e a cintura bem alta, que é o que acontece no corpo das naturais. Só que ela não é uma cintura forçada, não é uma cintura marcada, é uma cintura insinuada ali pelo recorte. E o fato dele ser um vestido longo, ah, acaba que ele cai mais reto também. Dá pra ver aqui na foto sem a modelo. Que ele é rodado, mas ele não chega a ficar muito armado, muito amplo, muito godê. Que essa é uma forma que não existe no corpo das naturais, não favorece. Se ele fosse curto, provavelmente ia ter essa armação e aí não ia funcionar tanto. Então, como ele é longo, o tecido pesa, o caimento fica mais retilíneo, vai funcionar muito bem, fica lindo. Tô encantada com esse vestido, sério. Se alguém puder me mandar, eu compro o vestido. Renner, inclusive a Renner, se quiser me mandar esse vestido, estaria agradecendo. Seria eternamente grata. O que podia aqui complicar um pouco, vai um pouco aqui o detalhe da personal shopper, quando a gente está recomendando aqui uma peça para uma cliente. O que poderia não funcionar é o fato dessa parte aqui da gola ficar muito alta, e aí causar aquela sensação de sufocamento. Mas como a alça, e também às vezes a alça, ela fica curta, dependendo do vestido, para o corpo da individual, mesmo sendo uma natural. Mas como essa alça ela é de ajustar e você dá um nó atrás, naturais, comprem. Só comprem. Esse vestido é lindo. Vai ficar perfeito. Perfeito. Lindíssimo. Esse aqui é um dos meus favoritos. É quando a peça certa encontra o corpo certo na modelo. A anterior já estava perfeita em toda a composição, inclusive até o cabelo. E essa aqui, eu fico sem palavras para descrever. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque a análise da identidade corporal, a gente não olha por uma foto específica. A gente pede algumas fotos e olha também essa modelo, essa cliente com algumas outras roupas para a gente poder é, identificar realmente como os tecidos se comportam nessa pessoa, porque nossos corpos são identidades definidas, mas são muito plurais. Mas aqui, quando a gente vê o encaixe de uma peça perfeita nesse corpo, fica lindo. Aqui é natural extravagante. Novamente, alongamento. Não que as naturais extravagantes não possam usar nada curto, mas o melhor e o que fica mais harmônico é que sim se preserve o alongamento. E tem jeitos de fazer isso usando peças mais curtas, mas aqui, linda, lindíssima. Tem o drapeado, o colo aberto, mas com o movimento. O corpo da natural extravagante é uma coluna grega. É assim que a gente veste, é mesmo o ombro, a partir do ombro para baixo. E a simetria funciona muito bem no corpo na família natural em específico. Então tem a simetria da manga, uma mais larga, uma mais fina, e esse recorte embaixo assimétrico, com movimento, respira, uma peça que cai delicadamente no corpo, 10 de 10. E isso é engraçado, porque é a mesma modelo anterior. Dá pra ver que ela realmente é bem alta, bem alongada. Inclusive tem a descrição aqui da altura dela. Ela tem. Não, não tem. Tem modelos, algumas modelos que tem a descrição. Mas aqui ela tá usando um vestido que é indicado para dramáticas, que são aquelas que têm muito alongamento, mas tem uma ossatura mais estreita. Que eu acredito aqui que não é o caso dela, tem uma ossatura mais larga. E a gente vê aqui, principalmente na área do decote, como interfere, fica diferente o caimento do outro decote aberto versus esse decote. Claro, a modelo é lindíssima, a gente vê que as peças ficam lindas nela. Mas, se você quer o caimento perfeito, e às vezes pode ser que ela comprasse esse vestido e se incomodasse exatamente com a gola, e depois não soubesse explicar por que que ela gostou tanto do vestido na loja, mas não consegue usar, ou sente ali que não é o melhor, o mais bonito para o corpo dela. Mas enfim.
Não falando só da modelo, mas falando da indicação desse vestido, esse vestido vai ficar perfeito numa dramática, porque ela não vai ter esse efeito de sufocamento, pelo contrário, esse vestido é bem longo, o tecido, ele não é um tecido super encorpado de alfaiataria, mas ele é um tecido mais firme, comparado, por exemplo, com um vestido anterior. E, assim, uma dramática vai ficar perfeita, que ela tá alongada, o tecido tem um brilho, tem ali um encorpamento, vai ficar lindo para as mulheres que têm esse tipo de corpo, independente do tamanho que ela vestir, vai funcionar muito bem. E esse vestidinho lindo, com lacinhos, esse decote quadrado, comprimento mediano, vai ficar perfeito numa clássica pura. Porque esse tipo de corte, eu vou chamar aqui que é como se fosse uma alfaiataria mesmo, mas é um corte quase que feito sobre medida, vai encaixar no corpo dela, que é um corpo que também tem muitas linhas mais retas. E, inclusive, essa modelo ela é bem alta. Uma clássica geralmente não vai ser tão alta, o que vai fazer com que esse comprimento seja até um pouquinho mais mid, ali mais próximo um pouco da altura do joelho, vai ficar perfeito. Que é exatamente o que uma clássica precisa, que é quase um acabamento sob medida. E que ainda seja estruturado, que é o que acontece aqui com as formas retas do vestido, mas lindíssimo, com os lacinhos, sem ser um lacinho muito arredondado, que é um detalhe muito delicado, mas ainda assim é um laço, vai ficar muito feminino, perfeito para as clássicas. Essa peça aqui, eu vou recomendar para as naturais puras, que tem um tecido, novamente, que cai ali suavemente sobre o corpo, tem a assimetria da barra, vai funcionar muito bem em conjunto com esse short que eu vou colocar aqui, e tudo que uma natural precisa, então uma opção que não seja vestido, aqui para quem quer usar um shortinho, vai conseguir manter o alongamento que precisa também, e principalmente para não ter que colocar a blusa por dentro do short, para formar uma cintura que não é aquela que vai favorecer esse tipo de corpo. Então, eu acredito que eles são, inclusive, de tons muito parecidos, e vai ficar uma combinação perfeita. Blusa simétrica, shortinho, e esse shortinho ele tem uma forma bem soltinha, que vai funcionar muito bem por uma natural, sem nada ajustado, tem um movimento, um respiro. Acho que vai ser um ótimo conjunto para as naturais. Essa peça eu recomendaria para as românticas teatrais, que tem uma certa estruturinha ali por conta desse drapeado até o final. Tem o detalhe arredondado na base, que vai funcionar muito bem, esse drapeado marcando a cintura. Se você é uma romântica teatral, mulheres com, tendem a ser mais baixas, mesmo com a verticalidade mais curta. Não vai ficar muito curto, porque essa mulher já é uma mulher apequenada, então é um jeito de ficar bem, realmente, romântico e bem bonito, vai funcionar bastante. Esse vestido aqui, eu acho ele um pouco complicado. Não é um modelo muito fácil, porque ele tem aqui acabamentos bem arredondados, mas ele tem essa forma mais ampla ali da cintura mais alta, mas ele é curto. Então, esse contraste de linhas, que é essa forma mais aberta, por mais que seja um rodado, pede para uma mulher que tenha esse contraste de linhas e que seja uma mulher mais apequenada, porque senão pode acontecer um efeito que eu acredito que quase acontece aqui com essa modelo, que ela é muito linda, mas ela é muito mesmo, muito magra, muito alta, mas pode ser que aparente que você está usando um vestido que você pegou emprestado da sua irmã mais nova. Pode dar ali uma ligeira infantilizada pelos elementos muito românticos, esse armado aqui desse vestido. Quem eu vejo usando e recomendo que use esse vestido é uma gamine suave. Vamos pensar aqui numa Sabrina Carpenter usando esse vestido, uma mulher curta, que tem linhas contrastantes. Aqui é onde eu acredito que vai funcionar. Se você tem muita largura, se você tem muito alongamento, eu não recomendaria esse vestido. Mas esse vestido é um vestido muito bonito ainda. Eu acredito que ele está fazendo. É muito competente o trabalho desse vestido, ainda é um vestido bem acabado, é um vestido bonito. Já eu deixei ele por último, para na verdade comparar com esse próximo vestido, que eu acredito que não funciona para ninguém. Esse vestido, ele tenta fazer o que o outro vestido fez muito bem. Ele tenta ali ter um acabamento mais romântico, ali um laço na frente, só que ele tem mangas bufantes muito grandes. O bufante da manga
É maior que o bufante da barra, ele tem uma linha bem aberta. Eu penso que esse bufante da base, ele é ainda mais aberto, que é o que dá pra ver pela foto da parte de trás do vestido. E acaba que acontece aquilo que ele não tem, não existe um corpo, eu vou falar, pode parecer um pouco forte, mas não tem nenhuma linha que replique, nenhum corpo que replique essas linhas. Então acho que esse vestido não funciona. Ele tenta ser o que o outro vestido foi, com uma pequeníssima taxa de sucesso. Eu acho que se ele fosse só de alcinha, sem esse bufante da manga muito longo, ele podia até funcionar talvez para uma gamine suave, por conta ali das quebras, mas ou se ele não tivesse o babado na parte de baixo, descesse mais reto, pode ser ali que outra família conseguisse usar sem tanto contraste, mas essas linhas aqui eu não recomendo. Se você gostou desse vestido, ótimo, mas não é uma peça que eu acredito que você vai colocar isso é onde você vai se sentir realmente bem, o caimento vai favorecer o seu corpo, e você vai olhar no espelho e vai realmente gostar daquilo que você tá vendo, porque às vezes uma peça assim é bonita, a indústria faz esse tipo de peça, mas quando você coloca no seu corpo, você fica bonita? Ou é só a peça que é bonita? Fica a questão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Os links eu vou deixar todos eles aqui embaixo. Se você comprou algum vestido por conta desses links, por favor, me conte. E se você quiser saber qual é o seu tipo de corpo, quais são as melhores indicações para ele, vamos conversar. Me manda mensagem e até o próximo vídeo.